Queridos, que dia lindo! No ano 33, muitos séculos já se passaram. O Filho de Deus ressuscitou. Apareceu entre seus discípulos, sem abrir a porta. Surgiu e diz: Shalom. Ninguém respondeu, todos assustados. Shalom, sou eu. Paz seja convosco. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Em outras palavras, eu sou o Senhor, eu sou o Rei, eu posso. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando a eles tudo o que eu vos tenho ensinado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Naquela época, a América não existia na geografia humana. A América não era descoberta, foi descoberta quase 1,5 milênio depois. Depois da América veio o Brasil. E a ordem que ele deu, fazei discípulos de todas as nações, um dos resultados é que nós estamos aqui. Recebemos essa palavra, somos discípulos, e hoje ele tem uma igreja aqui que o adora. Então, eu gostaria de convidar vocês para abrirem a palavra. Hoje nós vamos ver se fazemos pelo menos a meditação em 4 mulheres. Vamos ver o que vai dar tempo. Livro da Rainha Esther, livro de Esther, no capítulo 2. Não, desculpem, eu vou fazer uma retrospectiva rápida, então vamos abrir no capítulo 1. E eu gostaria de pedir às irmãs que continuassem com a Bíblia aberta, porque aí nós vamos andando e vendo o que está escrito na Bíblia. Porque, na minha opinião, o púlpito é para a palavra de Deus, não é? Então, graças a Deus. E nós estamos numa conferência de mulheres cristãs, não é? Esther, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no 3º ano de seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, por 180 dias. Vamos parar aí. Você já pensou nisso? Esse homem, 127 províncias, a grande maioria tomadas à força. Era a época do grande império Medo-Persa. Nós sabemos que o primeiro império do mundo, a Babilônia, já tinha caído, não é? Naquela incursão, enquanto Belsazar dava aquela festa horrível, aquela bacanal, que mandou buscar os cálices de ouro que seu avô Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém,
quando ele viu aquele dedo escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. Já o o coronel do Império Medo-Persa já estava fechando os canais do Eufrates para entrar. E foi aí que caiu o reinado da Babilônia, na bebedeira de Belsazar, o neto de Nabucodonosor. Entra o Império Medo-Persa agora. Na visão multimetálica, agora é o peito e os braços de prata. Esse homem aqui, ele reina sobre 127 províncias. Se você botar isso como países da época, você pode ver a extensão do reinado de Assuero. Uma dessas províncias que estava sob o seu punho era Israel. Porque quando o Império Medo-Persa entra, ele entra tendo as suas províncias escravizadas e pega todas as províncias que estavam sendo escravizadas pela Babilônia. Então o império cresceu demais. Pensa, ele precisou 180 dias para expor a grandeza do seu reino, para mostrar a sua riqueza. É muita ostentação. 180 dias onde aqueles homens, está escrito aqui, bebiam vinho. O vinho real, que era o melhor. 180 dias, são 6 meses, metade de um ano, comendo e bebendo, para dar tempo de mostrar a sua riqueza. Puxa vida. No último dia, o rei Assuero mandou que introduzissem a sua belíssima esposa, Vasti, vestida com... Não tenho mais o som, mas eu sei falar alto, melhorou. Vestida e com coroa real, para desfilar, para ele mostrar a coroação da sua grandeza. Ele tinha uma mulher linda. Todas as vezes que entra uma mulher na história, o negócio vai mudar. Não foi assim lá no Éden? Você lê o Novo Testamento todinho, Jesus vai falando, não entrou uma mulher, para. Pega um copo d'água, se assente, porque ali vai ter coisa. É desse jeito. Se você ainda não observou, está aí um trabalho para você fazer. Bote um caderninho, porque entrou uma mulher. Aqui, manda a rainha. Não é? Olha, no versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bistar, Harbona, Bigtar, Abagtar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Versículo 12. Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Olha, só uma mulher para dizer não para Assuero. Ela deu um não seco. Não vou. Até hoje, nós sabemos por quê. Assuero não sabia por quê. Ninguém entendeu por quê. Nós sabemos, Deus estava usando Vasti. Uma mulher que Deus usou, Vasti. Não, negativo. Que mulherada. Boa. Esses exemplos que nós temos aqui. Olha,
Vasti disse, não. Agora você pensa, ela ia desfilar na frente daqueles bebuns, porque 6 meses bebendo vinho, numa festa que não entravam mulheres, só as dançarinas do ventre. Olha, eles passaram 6 meses vendo umbiguinhos se mexendo ali. Agora a rainha ia desfilar, ela disse, não, pá. Isso deu uma confusão. Quem tinha coragem de dizer não a Assuero? Ela disse que não. Virou, nós sabemos que isso teve que terminar num divórcio. Porque ela disse isso para todo mundo ouvir. O rei ficou abatido. No capítulo 2, você vai ver. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, e do que ela fizera, e do que se tinha decretado contra ela. Então, olha o que vai acontecer. Disseram os jovens do rei que lhe serviam, tragam-se moças para o rei, virgem de boa aparência e formosura. Ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens de boa aparência e formosura na cidadela de Susã, na casa das mulheres, sobre as vistas de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus ungüentos. E a moça que cair no agrado do rei, essa reine em lugar de Vasti. Com isso concordou o rei, e assim se fez. Vai começar o primeiro concurso de beleza. Mulheres. Cada província, 127 províncias, ia eleger a sua virgem mais formosa. Depois que essa virgem era eleita a virgem mais formosa dali, elas eram levadas para a cidadela de Susã, onde estava o palácio de inverno do rei Assuero. Chegam essas virgens, já eram lindas, eram jovens, eram virgens na cidadela de Susã, e ia haver uma repescagem. As mais lindas seriam levadas para um spa. Só pode ser spa, porque é um lugar onde elas iam ser tratadas por 1 ano, para poder dormir com o rei. Está escrito aqui. Nisso vai entrar. Israel tinha que participar, era uma das províncias escravizadas. Havia uma moça chamada Hadassa. Ela nasceu numa época difícil, mas foi a época dela. Porque Deus ia usá-la ali. Sem pai, sem mãe, sem escola, escrava judia. Preparada para um dia casar, porque era o futuro de toda mulher. O primo do pai dela pega esta órfã e cria. Ela era linda, mas ela era escrava judia. E lá vai, Israel tinha que se apresentar com as suas virgens lindas. Ela chamou a atenção de Hegai. E a Bíblia diz, isso eu queria frisar para você hoje. Como é que Deus usa uma mulher? Porque fazemos tanto para ser usadas, temos que ser aprovadas. Olha aqui, no versículo, você está com a Bíblia na mão, no versículo 8 do capítulo 2, está escrito assim: em se divulgando, pois, o mandato do rei e a sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Susã, sob as vistas de Hegai, levaram também Ester à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres.
A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos, os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidos da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Por que Esther é escolhida? Porque ela alcançou favor. Vamos falar rapidamente desse favor. Quantas vezes você não entende que a Bíblia quer dizer o que ela diz, e que o Deus da Bíblia deixou a Bíblia escrita para nós, e que ninguém pode discernir o que aqui está escrito, porque aqui o assunto é espiritual. O homem natural não entende isso aqui, não discerne. Favor. Quando Deus quer que você seja admitido em determinada coisa, Ele lhe dá uma vestimenta. Vestimenta. Essa vestimenta se chama favor. Nós vemos a Bíblia falando favor. Esther não era tão linda assim, mais do que todas. Você vai ver que ela alcançou favor diante de Assuero. Por quê? Porque Deus a vestiu, porque Deus queria ela. Nós vamos falar mais deste favor. Você se lembra de José? José, diante do pai dele, Deus o vestiu com favor. O menino tinha um brilho. Ele não era o caçula, ele não era o mais velho, mas o pai, Jacó, fez uma veste especial, o distinguiu dos outros. Começou a inveja. Ele foi destacado. Vai vendido como escravo. Chega no mercado escravagista do Cairo, expuseram os escravos, o oficial de Faraó ia passando. É aquele, eu quero ele, por causa do favor com o qual Deus vestiu José. Ele comprou José, levou para a casa dele e o fez mordomo de tudo. A mulher de Potifar também viu o favor de José. A mulher era tarada, não respeitava o marido. Está escrito, só não diz o nome, tarada. Ele vai preso, vai para o cárcere. No cárcere, o carcereiro olhou para José. Ele é especial, ele é diferente. Entregou tudo nas mãos de José, dentro do cárcere. José, encarcerado. Ele liderava tudo, que o carcereiro deu autoridade para ele. Chega diante de Faraó, um rapaz que não tinha pátria, porque Israel não existia como nação. Ninguém sabia a língua dele, nem de que povo era, nem de nada. O Faraó, ele entra, quando ele sai como o homem mais importante do Egito. O rei reinava, mas quem governava era José. Ele alcançou favor. Deus vestiu José para levar José onde ele queria. Todos os caminhos iam se abrindo. Todo mundo olhava e se curvava por causa da veste. Veste. Quando Regar olhou para Esther e disse, é essa. Não teve concurso de beleza em Israel, porque Esther chegou, abafou. Vai para lá. Agora, eu queria que vocês lessem comigo sobre esse lugar. No
Só um minutinho. Sobre o spa, não é? A mulher era levada aqui. No versículo 12 do capítulo 2, queria que vocês lessem e pensassem sobre isso. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra, e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres, então é que vinha a jovem ao rei. A ela se dava o que desejasse, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. À tarde entrava, pela manhã tornava a segunda casa das mulheres, sob as vistas de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e ela fosse chamada pelo nome. Você entendeu? Virgem, eleita, mas linda, ainda ficava sem um ano de tratamento de beleza, até eu. Um ano. Já era jovem, já era linda, com todo esse tratamento e alimentação específica. Quando chegava o dia, o rei dizia, manda uma. Ela entrava de tarde na casa do rei, saía da primeira casa das mulheres, que é a casa das virgens. Dormia com o rei, no outro dia, não voltava, não era mais virgem, ia para a casa das concubinas. Nunca mais ia casar, porque era concubina. E outra coisa, nunca mais dormia com o rei, a não ser que ele a chamasse pelo nome. Presta atenção nisso. Eu queria que vocês pensassem nessa casa das virgens, aqui, a primeira casa das mulheres. Entre Esther, tinha moça de todo tipo, porque ele reinava desde a Índia até a Etiópia. O reinado de Assuero era a Ásia e África. Pensa nisso. Tinha etíope, tinha de todo jeito. Cada uma na sua cultura. Cada província daquela. Quando a sua virgem foi eleita, olhe a sua responsabilidade. Você pode ser a rainha do Império Medo-Persa. Se você conseguir, a nossa província sobe ao reino com você. A nossa esperança está em você. Veja o que você faz lá na cama com esse homem. Se vire. Você tem que agradar Assuero. Aquela garota ia com esse fardo nas costas. Só que tem uma coisa. Quando eu estive em 1990, fazendo um curso de liderança cristã, um mês, esqueci o nome de onde. Singapura. Em Singapura, lá nós éramos 70 mulheres de 33 diferentes nações do terceiro mundo, todas cristãs, para recebermos um curso de liderança cristã. De todas, 4 não eram pastoras, uma delas, eu. Ali nós tínhamos pastoras de lugares, de países e de ilhas que a gente nunca ouviu falar, cristãs. E elas contavam as experiências. E uma coisa comum, ainda em 1990, eu creio que até hoje, as mães ensinarem as suas filhas como agradar o homem na cama. Porque era imperioso que o homem se agradasse da menina. Porque senão ele ficava arranjando outras mulheres. Então, menina toma curso de como agradar o homem na cama. Aprende, estuda, faz molejos no corpo e outras coisas mais.
Você já pensou agora, voltando para a casa das mulheres, aquelas virgens, as coisas que elas guardavam para fazer com Assuero naquela noite, que era uma noite só, decidia pela nação dela. Você já imaginou? Cada uma guardava na manga o seu trunfo. Dentro daquela casa das mulheres havia uma moça, não sabia nada. Esther, o nome dela era Radassa. Ela recebe o nome Esther, porque no persa significa estrela. Ela não sabia de nada. Primeiro, não existia isso na cultura de Israel. Segundo, ela não tinha mãe para ensinar. Então ela entra e ela caiu ali e ficou. E esperou a hora de dormir com o rei. Pela cultura das virgens de Israel, você pode imaginar uma escrava judia, sem pai, sem mãe, criada pelo primo do pai. Quando ela entra no palácio real de um homem que era opressor do povo, do seu povo. Opressor. Como ela se sentiu? Seguramente amedrontada, sozinha, desamparada. Pensam que é entrar no quarto de dormir de um homem do qual você tem medo. Ela viu todo o brilho, todo o ouro, todo o esplendor, ela tremeu. E quando este homem entra, eu sei lá como é que ele entrou, com a coroa real, é que ele não entrou no quarto dele. Foi a primeira vez. Ela nunca tinha chegado perto dele. Ela conhecia o quê? Como homem, de perto, ela conhecia Mordecai, porque nem pai ela tinha. Você já pensou a agitação daquela alma? Eu não sei o que foi que aconteceu ali. Ninguém sabe. Eu não sei se ela chorou, se ela levantou a mão, se ela soluçou. Eu não sei, ninguém sabe. Mas nós sabemos o que está escrito. Versículo 17 do capítulo 2. O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres. Quantas mulheres esse homem já tinha tido na vida dele? E ela alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. E o rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Pronto. Por quê? Favor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando um homem se deita com uma mulher, ele se deita, mas quem faz o filho é Deus. Quem faz o filho é Deus. Quando Deus formou Assuero no ventre da mãe dele, Deus temperou Assuero com tudo que ele queria. Com tudo que ele queria. Dessa forma, ele temperou o seu marido no ventre da mãe dele, da sua sogra, com o que ele queria. Não tem mãe, nem pai, nem esposa que conheça melhor o seu marido do que aquele que o fez. Deus sabia o que agradava a Assuero. Deus colocou em Esther o calor do corpo agradável a Assuero. O som da voz agradável a Assuero. Os movimentos agradáveis a Assuero. O perfume agradável a Assuero.
quando Assuero se deitou com Esther, é como se ela fosse a única mulher que ele teve em toda a vida dele. Ele podia ter gritado: até que enfim, ela apareceu, é a mulher que eu desejei toda a minha vida. Por quê? Porque Deus a fez para aquele momento. Porque Deus queria usar essa moça para aquele momento. Não é? Vou dizer uma coisa para você. Um dia eu estava pregando, faz muito tempo, num congresso. E tinha uma mulher, que por incrível que pareça, ela era mais velha do que eu. Mas naquela época eu tinha 60 anos. E eu fiquei impressionada de ver uma anciã ensinando as mais jovens a fazer coisa errada. Se você ler Tito 2, você vai ver a obrigação de mulheres mais idosas na igreja. Orientar as mais jovens. Esse é o nosso papel. Porque marido, a gente faz assim. É como um mingau quente, que a gente vai comendo pelas beiradas. Isso é coisa do inferno, eu vi uma capeta. Eu fiquei assustada. As coisas que ela dizia, parece que ela estava diante de um público puxado para a imoralidade sexual. Eu fiquei com vergonha. E eu não podia sair, porque eu era a segunda preletora depois dela. E eu estava sentado para variar bem aqui nessa cadeira onde está essa menina. Né? Como é que eu ia sair? Mas eu não conseguia rir com aquilo, eu tinha vontade de vomitar. Eu não podia esperar a hora de subir naquele púlpito. Na hora que eu subi, eu não me contive. Eu disse: isso aqui não é um programa do professor imundo, que não é Raimundo, é imundo. Isso daqui é uma reunião da igreja de Jesus Cristo. Somos movidos pela lei da pureza. E comecei. A mulher ficou de mal comigo. Não fala comigo. Agora não tem uns 10 anos que eu não vejo. Passava por isso. Minhas irmãs, você lembra daquele versículo, daquela palavra que Deus disse para Eva: o teu desejo será para o teu marido. Pronto. Você precisa orar: Senhor Deus, meu Pai, o Senhor que formou meu marido no ventre da mãe dele, o Senhor que o conhece desde a fundação do mundo, coloca em mim, Senhor, todo o tempero, todo o ingrediente que agrada a Ele, para que Ele se satisfaça de tal maneira em mim, que Ele não tenha desejo nem tentação por outros corpos. Ore desse jeito, vá a Deus, porque foi Ele que disse: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ore, e Deus reveste você de favor, que o seu marido se deleite em você e se completa de tal forma que ele é um homem feliz, completo em você. Nunca vai querer outra mulher. Deus vestiu Esther de favor diante do rei. A Bíblia diz: o rei amou Esther mais do que todas as mulheres. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas mulheres este homem já tinha tido? E ela alcançou o favor mais do que todas as virgens. Deixa eu lhe dizer, cada mulher só tem 2 seios, uma boca.
E o resto você sabe. Na intimidade, o que o homem encontra em uma, ele encontra em outra fisicamente. O que vai valer é o ingrediente que vem lá de dentro. E Deus é o Senhor sobre tudo isso. Vimos agora o que valeu é orar por esse momento e pedir a Deus o favor. Quando você for fazer um concurso ou uma entrevista de emprego, peça a Deus, Pai, me cobre com favor diante da pessoa que vai me entrevistar, aos olhos daquela pessoa que vai me entrevistar. Deus cobre você de favor. Eu tenho visto o favor de Deus na minha vida. Olha para mim. Eu não tenho uma igreja atrás que me dirija. Ninguém sabe. Pensei que a senhora é presbiteriana, o outro assembleiana, o outro batista. Uma coisa eles sabem, igreja. Ninguém sabe o nome da minha igreja. Nem celebra em português. Eu não tenho marido pastor. E nem marido que não seja pastor. Eu não tenho riqueza. Eu não me visto na moda. Você sabe que as pessoas chegam a dizer para mim que eu sou bonita? Você não tem noção aonde eu já fui levada. O arcebispo da Inglaterra, da igreja anglicana, era o conselheiro da rainha Elizabeth. Ele me puxou pelo braço, me levou na sala dele para fazer cafezinho para mim. E um dia, na surdina, ele veio me fazer uma visita. Lá no Morro Dona Marta. Conversamos, ele disse, agora pode avisar para o seu pastor que eu estou no Brasil. Meu pastor ficou assim, que é isso? Você sabia, eu não sabia? Eu disse, eu tenho. O nome dele é Robert Eames. Você não tem noção dos lugares aonde Deus me leva. Eu entro e saio numa consciência. O senhor é engraçado. Por que o senhor me botou no meio desse povo? Favor de Deus. Ele me veste com o favor dele diante das pessoas. É só Deus, meus irmãos, que nos põe lá em cima e ele também põe lá embaixo. Portanto, quem pensa que está em pé, cuide que não cai. Deus, primeiro fato para você saber que ele tem alguma coisa para fazer através de você, hoje é o fato dele ter deixado você nascer para ser igreja do século XXI. Pode ter certeza que Deus não bota prego sem estopa. Esther agora é rainha do Império Medo-Persa. É a mulher mais linda, mais desejada. Ela é a mulher mais invejada, mais cheirosa, com todas as roupas, maravilhosa. Ela deve ter se achado. Quem é que não gosta? Aí, agora Deus vai trazer o bandejão. É como se Deus estivesse trazendo Esther, você está achando, está se achando, né? Tá é bom, não é? Tá é bom. Agora cuide, porque a quem muito é dado, dessa pessoa muito lhe será requerido. Agora você é rainha, então você vai ter que ser mulher no assunto real. Levanta-se a grande perseguição para o povo dela, para o povo judeu. Essa altura ela nem queria que soubessem que ela era judia. Para quê? Vão dizer que eu nasci naquela cidadezinha,
lá no sertão, que andava de pé descalço. Não, esquece essa história, isso ficou para lá. Foi isso. E um sujeito oferece uma riqueza incalculável para ser depositado no tesouro do rei, se o rei concedesse a ele o extermínio do povo judeu. Entra o espírito antissemítico. E o rei, quando viu o dinheiro, disse: é aqui mesmo, vou vender os judeus para matar todo mundo. Aí o rei decreta o extermínio. A Bíblia diz que foi decretado. No versículo 13 do capítulo 3 diz: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e que eles saqueassem os bens. Deus já tinha ido na frente. Deus já tinha ido na frente. Mordecai tomou conhecimento disso, foi para a frente do palácio de Esther, vestido de pano de saco, jogou cinza sobre a cabeça, chorando, clamando. Esther ficou sabendo daquilo, mandou saber o que era. Aí o Mordecai lhe fez saber tudo o que tinha sido declarado. Mandou para ela o papel do translado da ordem real, para que ela interferisse diante do rei e, em nome dela, pedisse para os judeus socorro e livramento. Esther recebeu aquele papel, olhou. Estherzinha não era fácil, não. Estherzinha, mas o que é isso? Decreto real. O que eu posso fazer? Quando eu estava lá lavando roupa na potassa, nenhum judeu quis nem casar comigo. Agora que eu estou aqui, gente, eu não tenho pai, não tenho mãe, escrava judia e tudo mais, ninguém fez nada por mim. Agora eu vou me meter numa dessa, me deixa aqui, eu não vou botar em risco a minha posição de rainha, bonita, linda, rica, cheirosa, por causa disso, nada. Olha, faz o seguinte, olha a resposta cruel de Radassa. Ela manda dizer para ele, porque todo, versículo 10, então respondeu Esther a Hataque e mandou dizer a Mordecai: olha aqui, resposta cruel. Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Em outras palavras, diga para o Mordecai: esqueça de mim, se vire de outro jeito, porque eu não. O que eu vou fazer lá? Eu estou sabendo. A nossa mente, ela salta na frente, buscando explicações, desculpas para não cumprirmos o nosso papel. Ela vem trazendo desculpas, justificativas. Olha a justificativa de Esther. Ela estava cansada de saber que a pessoa mais próxima do rei era ela, que era a esposa. Mas ela, nessa hora, ela se colocou no meio dos outros. Não é? Quando Mordecai recebeu aquela resposta, aí vem uma palavra que às vezes esquecemos, como é forte e necessária a palavra de exortação.
Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: viva Mordecai! Não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás de todos os judeus. Ele não disse por seres, mas por estares. O que Mordecai estava dizendo para ela: ei, você não é nobre, você não nasceu na família real, você está rainha, você não é rainha, você não tem sangue real. Eu estou em Gravatá, mas não sou de Gravatá. Eu estou em Pernambuco, mas eu não sou de Pernambuco. Entendeu o que é ser e estar? É isso que ele disse para ela. Ela levou o primeiro choque. A rainhazinha tremeu. Porque se de todo te calares, agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, atenção, rainhazinha, quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha, pum, acertou. Acertou. Isso se chama uma palavra de exortação, não é revelação, não é nada disso, não é esque. A palavra de exortação é uma palavra curta, mas que vai no âmago, que vai ao objetivo e que esclarece tudo. Quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha? Esther, quem sabe se não foi para este momento que Deus te fez rainha? Para agora, não é para depois. Antes não dava. Deus te trouxe aí na hora certa. É para fazer o que tem que ser feito agora, não é depois. Este é o seu momento, Esther. Esse é o seu dia. O plano de Deus para você é agora. Tem que se levantar. Olha, Estherzinha tomou uma bombeada lá. Sabe o que aconteceu? A carruagem virou abóbora. Cinderela virou ajudadora idônea. Quando Deus fez a mulher, não foi para ela ser rainha. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Esse é o propósito de Deus quando cria a mulher. É para ser a ajudadora idônea. É para ser a mais linda, secundário. Porque a hora que Deus quiser, Ele põe beleza em você. Às vezes é tão linda, não prestou para nada. Não é? Quando a palavra de exortação entra, reação de Esther. Disse Esther que respondesse a Mordecai: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais, nem de dia nem de noite. E eu, por 3 dias, e eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Uau! A rainha que não queria se envolver, ainda agora ela está botando o pescoço na guilhotina pelo povo. Se perecer, pereci. Uau! Enquanto era linda, cheirosa, toda, não prestou para nada. E só prestou para deitar com o rei, porque Deus botou, Deus colocou tudo, porque ela não sabia fazer, era nada. Agora que ela alcançou o favor, a misericórdia de Deus, que ela está com tudo na mão, ela diz: não quero mais, eu sou boa, eu sou bonita, eu consegui, eu sou fora de série, eu sou. Deus a botou por causa disso. Agora ela vai. Agora ela entra.
Agora ela vai servir por quê? Porque agora ela entra no plano de Deus para ela. A ajudadora idônea. Primeira coisa que ela vai impedir é que o marido dela entre para a história como exterminador do povo judeu. Ela jamais poderia ajudar o marido. Parece que ele não precisava de ajuda. Podia tudo. Mas ela ia permitir pelo fato de recuar. Porque ela não tinha assumido a posição dela. Vamos ver. Você precisa lembrar de uma coisa. Se Deus programou Esther para aquela hora, Ele programou Assuero para aquela hora, Ele programou Vasti para aquela hora, programou tudo. Ela tinha que ser Esther naquela hora. Ela precisava ser a mulher no coração do rei, porque tudo o que ela pedisse ele ia fazer. Ela estava fugindo. Qual é a sua importância no coração do rei? Você tem um trunfo na mão. Eu tenho um trunfo na mão. E o trunfo é esse: meu Pai. É o Todo-Poderoso. Meu noivo deu a vida por mim. Ele é louco por mim. Ele me comprou com seu sangue. Tudo o que eu quiser dele, sendo de acordo com a vontade dele, ele vai fazer. Olha, o que pedires ao Pai, no meu nome, ele vai dar. Você quer um cheque mais bem assinado do que esse? Olha, se você ligar na terra, o que eu quero no céu, você liga aqui, eu ligo lá. Se você não quiser na terra o que eu não quero lá, você desliga aqui que eu desligo lá. Você sabia que o seu noivo que deu a vida por você, ele está entronizado, Deus, homem, entre os céus e a terra? No trono mais alto da eternidade, olhando para você, contando os minutos para sugar você para ele. O que você tem feito com todo esse material que veio para você? Deus podia ter trazido você, minha irmã, aqui na terra, no século XIX, que Deus lhe defenda. Ele trouxe agora. Você sabe em que época Deus trouxe você? Levanta, resplandece, que já vem a tua luz e a glória do Senhor vem sobre ti, é que diz o profeta Isaías. Olha, que momento você está vivendo, que momento Deus lhe chamou. Você sabe, no primeiro século, o apóstolo Tiago diz assim: irmãos, sede vós pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera com paciência as primeiras e as últimas chuvas para recolher o precioso fruto da terra. Sede vós também pacientes, porque a vinda do Senhor está próxima. Primeiro século, são passados 20 séculos. Depois ele diz: não aborreçais uns aos outros, porque o juiz está às portas. Primeiro século. Paulinho de Tarso achava que ele fazia parte do grupo do arrebatamento, que ele ia ser arrebatado junto com a igreja no primeiro século. São passados 20 séculos. Porque Deus, irmã, pensa, Ele separou você para este momento. Você acha que é assim: meu pai deitou com minha mãe e eu nasci? Oh, meu irmão, pelo amor de Deus.
Isso é só o método que Deus achou para trazer você aqui. Você estava guardado lá no coração de Deus por toda a eternidade. É Deus que disse para Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísses da madre, eu te consagrei, eu te constituí profeta às nações. Agora vai. Ele não queria ir, vai. Porque eu já tive o trabalho de preparar você. Vai, sim. Por que você fala tanto? E o que você diz da palavra de Deus? A Bíblia nos aconselha a clamar, a gritar a plenos pulmões. Gritar. Nós estamos na hora de gritarmos. Não é gritar pela política, não é gritar por homens, é proclamar o reino, é dizer a nossa fé, é mostrar que nós somos loucos mesmo. Qual é o problema? Todo mundo aí está enlouquecido por ideologias. Nós temos a verdade. A verdade está aqui. Olha, existe um grupo de mulheres, as filhas de Zelofeade. Eu tomei nota delas aqui. Lá em Números, rapidinho, abra sua Bíblia em Números. Números, no capítulo 27. Essas mulheres são um exemplo para nós, no tempo delas. No tempo delas. Josué já tinha estava distribuindo as terras, não é? E elas ficaram quietinhas dentro da sua tenda. 5, uma mulher traz o pecado ao mundo. Aqui eram 5 perigos. A Bíblia diz, quando Josué acabou de distribuir as terras, apresentaram-se as filhas de Zelofeade, homem bem-aventurado, filho de Refer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, da tribo de José, né? Entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes delas, das filhas de Zelofeade: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Ou nomes para você botar nos seus netos. Eu conheço uma Tirza, muito amiga minha. Eu fico pensando essas mulheres, de bolsinha na mão, passaram batom, ajeitaram o cabelo e o véu. Elegantes, numa dieta de maná, com água. Apresentaram-se, olha onde elas foram, diante de Moisés, autoridade máxima, e diante de Eleazar, o sacerdote, autoridade máxima espiritual, e diante dos príncipes, todo o conselho de ministros, e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: você sabe o que é? Porta é lugar de autoridade, porque é na porta que se diz quem entra e quem sai, quem fica de fora. Porta é o lugar onde ficavam as autoridades. Elas foram lá, meus irmãos, no Palácio do Planalto. Foi foi Josué acabar, Moisés acabar o negócio ali, elas marcharam, acabou então, assim. Olha que mulheres, conscientes do seu momento. Foram lá e fizeram o seguinte discurso: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor
no grupo de Corá. Mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos do nosso pai. Olha, só mulher para fazer isso. Porque mulher tem esses negócios. Você não viu o Vasti? Quando está na hora, Deus vai usar uma mulher. Deus vai usar uma mulher. Moisés, Eleazar, os príncipes, o povo todo, silêncio. Parecia um bando de crente. Silêncio. Silêncio. Por que se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família? Só porque não teve filho macho. Não teve filho. Dá-nos herança entre os irmãos do nosso pai. Nós existimos, nós somos filhas. Minha mãe pariu do meu pai. Dá-nos a herança do nosso pai. Não podemos entender por que o nome dele tem que ser retirado. Ele existiu, ele morreu, mas ele está na história. Nunca tinha acontecido isso. Porque essa era a tradição. A herança passa do pai para o filho homem, filha mulher, não conta. Morei no Iraque 3 anos e meio. Você sabia? A pastora tem 2 filhas. Se perguntar para o seu marido quantos filhos você tem, ele diz, nenhum. Você não tem filho homem? Você tem filhos? Não, você? Você tem quantos? 2 homens. Quantos filhos você tem? 2. Você tem quantos? 2. Não tem filho. Você? Hein? Tem 2 mulheres e um homem. Perguntar quantos filhos você tem? 1. Mulher não conta. O que é que eu vou fazer? Lá no Iraque, era desse jeito. A mãe vem com os filhos para entrar no carro do pai. Ela vai atrás, porque o filho homem tem que ir na frente. Mulher não anda na parte da frente. Mulher é levada até no bagageiro. Nós tomamos um carro, até a primeira vez, até a fronteira do Kuwait, e lá meu marido chamou um táxi. Lá veio o motorista de táxi. Quando meu marido foi botar, ele disse, não, meu marido disse que é. Mulher não entrava no carro, tinha aqui no bagageiro, ele disse, não senhor, estou lhe pagando. Minha mulher e minha filha vão aqui sim. Ou então vai embora. Ele era bravo. Teve que levar a gente. Eu tinha aqui no bagageiro com a minha filha. Mas é assim. Olha essas mulheres lá, no tempo de Moisés. Nós queremos mudar a história. Eles ficaram tão assustados. Moisés fez aquela de crente. Vou orar. Quando elas deixaram eles sem palavras, Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés, vê se não é para você amar esse Senhor. Vê se não é para você adorar. Vê se não é para você desejar sair desse corpo, varar pela eternidade e grudar no pescoço dele e dizer, te amo. Resposta. Senhor da glória. Senhor da glória. Olha, Deus estava lá esperando. Deus diz para Moisés, as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão
de herança entre os irmãos de seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos do seu pai. E assim por diante. Presta atenção. A injustiça estava acontecendo. E Deus estava olhando. Deus viu Moisés dividir tudo. Mas Deus estava olhando para as filhas de Zelofehade, agoniadas, dentro da sua tenda. Mas que mulheres! Elas não saíram fazendo fofoca de tenda em tenda. Aí, ó, está dividindo os bens, né? Está dividindo a terra. Só quero ver o que vai fazer, que nós vai se danar. Porque nós vamos gritar. Porque nosso pai não morreu. Porque não sei o que dizer. Está vendo? Ó, já distribuiu mais um pedaço. Quietinhas. Coração no céu. E Deus estava olhando e preparando aqueles corações. Deus já tinha separado aquelas 5 para aquele momento. Chegou no dia, o Espírito se moveu. Elas se arrumaram bonitinhas, abriram caminho, chegaram lá na frente, sem microfone, mas o povo todo querendo saber o que era, fizeram silêncio. Seguinte discurso: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor na revolta de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Por que se tiraria o nome do nosso pai de dentro, no meio da sua família, por quanto não teve filhos? Dá-nos a herança dele. Ele não teve filho macho, mas teve filha fêmea. E nós estamos aqui para resgatar, para buscar, para gritar pela honra dele. Essas mulheres resgataram a honra do pai. Elas olharam para a história delas. Elas não consideraram o passado. Porque nós não temos passado, nós temos uma história. E na história delas, elas não eram provenientes de geração espontânea. Elas tinham um pai. E Deus disse: muito bem. Moisés, você não pensou? Eleazar, você não pensou? Mas eu escolhi essas mulheres agora, para tirar essa injustiça do meio do meu povo. Vai ser assim da agora em diante. A história de Israel até ali foi uma, copiada dos outros, das outras nações, mas agora é outra, a partir das filhas de Zelofehade. Minhas irmãs, quando nós olhamos para a história de Esther, para a história das filhas de Zelofehade, sabemos que Deus tem um propósito hoje, como Ele teve na vida delas. Que você seja marcante na sua família, no seu povo, na sua igreja. Que a sua vida sirva para fazer diferença. Porque Esther, ela não gritou pelo nome de Deus, ela jejuou. Ela entrou com disciplina espiritual. As filhas de Zelofehade vão e recebem uma resposta de Deus a favor delas. Todas as vezes que uma mulher se levanta para fazer o certo e trabalha naquilo e espera a hora, sem fazer fofoca, ela pode ter certeza que a mão de Deus já se estendeu sobre ela. Contanto que seja na sua hora, no seu dia, porque Deus tem um tempo estabelecido para cada uma de nós. Amém? Vamos ainda continuar com as mulheres. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre nós.
tenha misericórdia de todos nós.